Olá, pessoal! Hoje eu trago para vocês esse bolo super recheado, num sabor de brigadeiro de maracujá. E esse recheio, pessoal, ele não vai talhar, tá bom? Eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo para que isso não aconteça. Lembrando também que esse recheio vai ser feito com a polpa do maracujá. Fica delicioso e super cremoso. Espero muito que vocês gostem, então vamos lá para o passo a passo. Então, eu vou começar com a massa do bolo. Aqui na batedeira, eu vou começar colocando 3 ovos com 1 xícara de açúcar. O tamanho da xícara que eu estou usando é a de 240 ml. Em seguida, vou colocar 1 colher de sopa de essência, estou usando essência de maracujá, mas pode ser no sabor da sua preferência. Vou bater aí na velocidade máxima, pessoal, até dobrar de volume e ficar bem esbranquiçado por aproximadamente uns 7 minutos, tá? Agora eu vou desligar aqui a batedeira e vou começar a colocar a farinha de trigo e intercalar com água. Aqui eu estou usando 2 xícaras de farinha de trigo e vou intercalar com meia xícara de água em temperatura ambiente. No lugar da água, você pode substituir por leite, tá? E se você quiser, você pode estar colocando 3 colheres de sopa de óleo, se você quiser uma massa mais úmida, tá bom? Então, pessoal, com o auxílio de um fouet, eu fui mexendo muito bem. Fui repetindo esse processo, colocando aos poucos a farinha de trigo e também a água, tá? Até acabar. E agora sim, pessoal, aqui eu já coloquei toda a farinha de trigo e também a água. Por último, vamos colocar meia colher de sopa de fermento em pó, fermento químico para bolo. Aí é só você mexer muito bem que a massa já está pronta para levar ao forno. Agora eu peguei aqui uma espátula para terminar de mexer muito bem e esse é o resultado da massa do bolo. Vou transferir essa massa agora, pessoal, para uma forma que ela tem 17 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de altura, tá? Eu untei ela com desmoldante, mas você pode untar aí com margarina e farinha de trigo ou pode estar colocando papel manteiga no fundo, que dá super certo também. Transferi toda a massa do bolo e vou levar para o forno em 180 graus por aproximadamente 40 minutos, mas isso realmente depende de cada forno, então é importante que você faça o teste do palito. Se sair limpo é porque já assou completamente, tá? O meu, depois desse tempo no forno, eu vou mostrar aqui o resultado para vocês. Vou deixar essa massa esfriar completamente e vou mostrar cortando, tá? Para vocês verem o resultado por dentro. Vamos então agora começar a fazer o nosso recheio. E a primeira etapa que você vai fazer, pessoal, é pegar uma polpa bem grande de maracujá, colocar no liquidificador somente a polpa sem água, tá? E você vai bater muito bem até que essa semente, ela venha desfazer completamente, tá? Para que a semente fique bem pequena. Então, bata aí na velocidade máxima do seu liquidificador até que essa semente ela fique o menor tamanho possível. Em seguida, você vai transferir para uma panela sem água, sem açúcar. Vai levar ao fogo e vai deixar ferver muito bem. É importante que você fique do lado, tá? Para não queimar. Quando começar a ferver, você vai mexendo, pessoal, até secar aí o máximo possível. Então, aqui, como vocês estão vendo, começou a ferver. Nesse momento, eu vou mexendo até secar o máximo possível, que eu vou mostrar aqui o resultado para vocês, tá? O ponto certo, pessoal, é exatamente esse aqui. Quando secar assim o máximo possível, você já pode desligar o seu fogo e você vai reservar, porque vamos agora para a segunda etapa do nosso recheio. Por isso, tem que fazer esse primeiro, tá? Vamos colocar na panela uma caixa de leite condensado de 395 gramas, 2 colheres de sopa de leite em pó. Primeiro você vai mexer muito bem os dois ingredientes até que o leite em pó ele venha dissolver completamente no leite condensado. E depois de mexer muito bem, pessoal, assim ficou o resultado. Vamos então agora colocar aqui também 2 caixinhas de creme de leite de 200 gramas. E por último, 1 colher de sopa de manteiga, mas pode ser margarina também, tá? Vamos então levar ao fogo e mexer sem parar. É importante que coloque o seu fogo do médio para o baixo para não queimar, tá bom? E aí você vai mexendo muito bem até chegar no ponto que eu vou mostrar aqui para vocês.
E aí, depois de mexer muito bem, pessoal, esse aqui é o ponto certo do recheio, tá? Para você ter certeza, levante sempre a sua espátula. Se o recheio cair assim em pedaços, em blocos, esse é o ponto certo. Então, já pode desligar o seu fogo, tá? É importante que já desligue o fogo e aí você vai pegar aquela geleia que preparou na primeira etapa, por isso é importante preparar ela primeiro, tá? E vai colocar toda a geleia no seu recheio já com o fogo desligado. É só mexer muito bem que aí o recheio já está pronto. E esse é o resultado do recheio, pessoal, feito com a polpa do maracujá. Agora você vai transferir para um recipiente da sua preferência. E é importante que você cubra esse recheio com um plástico em contato com o recheio, tá? Aí por cima, só para não criar uma nata por cima do seu recheio ou uma película, tá bom? E você pode deixar esfriar em temperatura ambiente mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado da massa do bolo depois que esfriou. Aqui está o resultado da massa do bolo, pessoal, ela fica super fofinha. Para esse bolo ficar bem nivelado, eu tirei o topo do bolo, que é totalmente opcional. E agora eu vou cortar 2 vezes para ficar com 3 camadas de bolo, tá? Vou mostrar o resultado aí da massa por dentro para vocês verem. A massa, pessoal, ela fica muito leve e super fofinha, tá? Então vale muito a pena fazer. Vou cortar aqui novamente. Esse é o resultado novamente da massa por dentro. Agora que o recheio já esfriou, eu vou mostrar o resultado para vocês, como ele ficou bem consistente e fica super cremoso, tá? Lembrando, pessoal, que se você quiser fazer um recheio mais leve, você pode misturar nesse recheio aí meia xícara de chantilly batido, tá? Você bate chantilly aí na batedeira, no ponto bem firme e pode misturar nesse recheio, que fica um recheio mais leve. Porém, aqui nesse vídeo eu fiz em ponto de brigadeiro mesmo, um ponto mais firme, tá? Então, agora vamos começar com a montagem do nosso bolo. Na mesma forma que eu assei a massa desse bolo, eu cobri com plástico e vou começar colocando a primeira camada do bolo aqui dentro da forma. Eu vou molhar, pessoal, esse bolo com uma calda, que é leite com leite condensado, mas vocês podem estar usando aí uma calda da sua preferência, tá? A quantidade que eu uso, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo para vocês. Molhei muito bem essa primeira camada do bolo, venho agora com a metade do recheio de brigadeiro de maracujá e vou espalhar muito bem aí com o auxílio da colher. Esse é um recheio, pessoal, que dá para vocês rechearem aí bolo no pote, bolo de aniversário, bolo de festa e até mesmo bombons, tá? Fica muito bom. Se for para bolo no pote, eu aconselho que vocês misturem um pouco de chantilly, só para esse recheio ficar mais leve, tá? E vai render muito mais também. Agora eu venho com a segunda camada de bolo, vou sempre apertando assim com as minhas mãos, para que essa massa ela venha colar no recheio embaixo. E nunca esqueçam de ir puxando o saquinho também, tá? Vou repetir o mesmo processo, molhar muito bem aí com a calda, colocar o restante do recheio, espalhar muito bem com a colher e finalizar aí com a última camada do bolo. E agora eu vou molhar essa última camada de bolo também com a calda. Vou fechar com esse mesmo saquinho, vou levar para a geladeira aí por no mínimo 6 horas para ficar bem gelado, bem firme para decorar. Mas se você quiser deixar de um dia para o outro na geladeira, não tem problema, tá bom? Fica até mais gostoso. Então, depois desse tempo na geladeira, eu vou tirar aqui, vou desenformar para vocês verem como é muito fácil. É só tirar esse saquinho aqui, pessoal, da parte de cima. Você pega uma bandeja da sua preferência, vai centralizar em cima e vai virar. Depois é só tirar a forma que sai muito fácil. Em seguida, eu vou tirar também esse saquinho e vou decorar esse bolo. Vou fazer uma decoração bem simples, tá, pessoal? Para decorar esse bolo, eu bati na batedeira 300 ml de chantilly bem gelado, até chegar nesse ponto aqui bem firme, tá? Vou cobrir todo o bolo, primeiro eu vou fazer uma camada bem fina, depois eu vou pegar uma parte do chantilly, colocar num saco de confeitar e vou fazer uma camada mais generosa aí na lateral do bolo e também na parte de cima. Lembrando, pessoal, que é muito importante que vocês saibam que a decoração é opcional, tá bom? Vocês podem fazer uma decoração da sua preferência, que é só uma dica. Vocês que não gostam de cobertura de chantilly,
pode fazer uma cobertura da sua preferência, tá? Uma cobertura de chocolate ao leite, chocolate meio amargo ou até mesmo chocolate branco, tá? Então, a cobertura é da sua preferência. Então, como eu falei pra vocês, peguei uma parte do chantilly, coloquei num saco de confeitar e sem bico de confeitar mesmo, tá, pessoal? Só fiz um corte. Eu vou fazendo camadas bem generosas aí na lateral do bolo. Depois eu venho alisando aí com uma espátula. Agora que eu já coloquei em todo o bolo, eu vou alisar aqui na parte de cima com uma espátula pequena e depois eu venho com uma espátula maior aqui em volta do bolo. Vou girando a bailarina até que fique bem liso aí na lateral do bolo. Depois eu venho aqui com a espátula menor e vou tirando todo o excesso que ficou na parte de cima, na parte da quina do bolo, tá? E como eu falei, é uma decoração bem simples, pessoal, então eu peguei aqui um pincel. Esse pincel eu comprei em lojas de artigos para festas, tá bom? Então, eu vou encostar aqui no bolo e vou subindo com a mão bem leve e vai ficando esse acabamento. Então, eu só encosto no bolo e vou subindo com a mão bem leve. E vai ficando esse detalhe bem simples. Se vocês quiserem usar uma decoração aí com bico de confeitar, dá super certo também. Hoje eu trouxe uma decoração mais simples, porque eu tenho certeza que dessa forma todos conseguem fazer. Então, fui repetindo o processo em toda a volta do bolo. E eu resolvi fazer uma geleia de maracujá. O passo a passo, pessoal, é muito parecido com o que eu fiz o recheio. Porém, não precisa bater no liquidificador a polpa, você coloca direto na panela com meia xícara aí de açúcar, tá? E deixa ferver muito bem, e aí vai virar uma geleia assim de maracujá. Antes de você colocar a geleia por cima do seu bolo, é importante que deixe esfriar se a sua cobertura aí for de chantilly, tá? Senão vai derreter o chantilly. Então, sempre espere esfriar, tá bom? Vou espalhar aqui em cima do bolo e também vou começar a jogar para as laterais. Como eu falei, a decoração é totalmente opcional. Hoje eu fiz uma decoração mais simples, tá? Então, eu vou colocando assim na lateral do bolo. E aí, eu peguei o restante do chantilly que sobrou, tingi com um amarelo gema da Iceberg, coloquei num saco de confeitar também, só que agora eu vou usar um bico 1M, tá? Então, eu vou fazer aqui pitangas maiores, né, em toda a volta do bolo. Então, eu vou intercalando assim. E aqui em cima eu vou finalizar colocando uma no meio também. Aqui na parte de baixo eu vou fazendo conchas, então é só ir subindo e descendo com o mesmo bico de confeitar, que é o bico 1M. E agora sim, pessoal, depois de fazer todo esse processo, assim ficou o resultado do bolo. Como eu falei pra vocês, é uma decoração bem simples, mas que eu tenho certeza que todos vocês conseguem fazer, tá bom? Vou então agora cortar aqui uma fatia de bolo pra vocês verem o resultado por dentro. Lembrando que esse bolo no total pesou 2 kg 137 gramas, tá, pessoal? É um bolo aí ideal para 15 pessoas. Então, esse é o resultado do bolo por dentro. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero muito que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se você gostou, não esqueçam de deixar aqui o seu like, compartilhar muito com os seus amigos também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, ativar aqui também o sininho das notificações, porque aí vocês não perdem os próximos vídeos que eu postar aqui no canal. Então, esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!